O sobrenome é normal mesmo, né? Deixa assim. Anomalias sexuais. Fala, minha flor. Não, chifre é gerontossômico. Por exemplo, o gado mocho, estou falando de certos animais, estou falando do gado, né? O mocho. Ela perguntou assim, se chifre em certos animais, eu lembrei do gado. Por exemplo, se o macho só... Olha esse, professor, uma prova eles têm uma questão falando assim, ó, que uma determinada espécie de animais, o chifre é coisa só de macho, apesar da fêmea ter mesmo o gene dele. Aí é com efeito limitado. Pode saber, mas te joga que me pôr na bola. Tá? Anomalias sexuais. Me dá exemplo de uma anomalia sexual que tu conhece, querido. Klinefelter. Essa menina me disse: indivíduos com a síndrome de Klinefelter. Querida, vamos inverter. O senhor é Klein ou Kline? Tanto faz. É mais chique chamar de Klein. Uma menina que chega em casa, olha a diferença de dizer pra mãe: mãe, estou apaixonado por um Klinefelter. Dá uma ideia de algo nobre. Mãe, estou namorando um Klinefelter. Um cara mais bagaceira. Klinefelter. É como o namorado levar a namorada para ir num bufete. Vamos num bufete aí, comer bife. Vamos a um restaurante, comer filé. De entrada, sopa de cápula. Magrão! Síndrome de Klinefelter. Por que tu acha que esse cara é um anômalo, querida? Ele tem uns bração. Não. Por que ele é um anômalo, sexualmente falando? Porque ele tem problemas no número de cromossomos sexuais. Veja o Klinefelter. Nossa Senhora, louvai o Senhor. Perdoai esse irmão. O que ele tem de anormal? O que ele tem de anormal, criatura? Um X a mais. Ele tem 2X e um Y. Ele é homem ou mulher? Klinefelter é homem ou mulher? Claro que é homem, criatura. Tá vendo o Y ali? É um homem com quantos cromossomos? 47. Professor, se a minha matemática ainda funciona, esse homem tem, além dos 2N, que é o normal, mais 1. Confere ou não? Confere que esse cara aqui é um 2N mais 1? Se tu é um Klinefelter, Magrão, tirar uma célula da tua boca, quantos cromossomos eu vou achar? 47. Tu tem um X a mais. Todas as células do teu corpo, tem 3 sexuais, ao invés de 2, que é o par, que é o normal. Professor, esses caras aí são mutantes? Tu considera um Klinefelter mutante? Eu vou fazer uma frase sobre ele que tu vai ficar chocado. Klinefelter, todo homem Klinefelter é um mutante cromossômico, do tipo numérico, portador de aneuploidia do tipo trissomia. Isto na segunda-feira que vem, tu vai... Pensa nisso que vocês ouviram. Vai ser meu F. Na terça-feira que vem, eu encerro... o livro da menina, todas as heranças e sexo, sim ou não? Sim ou não? Ligada ao sexo, restrita ao sexo, parcialmente ligada ao sexo, influenciada pelo sexo e com efeito limitado ao sexo. Enchemos a mão com sexo. Sim. Hoje nós vamos estudar todas as anomalias sexuais, todos
os tipos de mutações que existem. E Magrão talvez deixe só um tiquinho de fora para a semana que vem para terminar, tá? Aí a semana que vem, se eu terminar minha parte hoje, eu pego um pedaço de histologia animal do Paulinho. Tecido muscular, chique, né? E nervoso, tá legal? Então tá. Bem, meus amigos, olhem para o quadro. A aula de hoje, ela é simplesmente a aula, talvez, mais bonita do ano. Não sei se é a mais bonita, mas é uma aula bonita. Olha aqui. Eis aqui uma mulher normal. Eis aqui um homem normal. Mulher normal, homem normal. Isso aí, professor Carvalho. O senhor não veio de Porto Alegre para dizer que isso aqui é uma mulher normal, um homem normal. Óbvio que não. Eu quero que só vocês, por favor, se lembrem que tanto essa mulher como esse homem têm o que em comum? 44 autossomos e 2 sexuais. Sim ou não? Sim, tanto ela como nós. 44 aqui e 2 aqui. Totalizando, 2N igual a 46. Tanto nela como na gente. Tá, mas isso aí, professor, isso aí o senhor já deu também. Isso aí, se cair na prova, vai ser um abraço. Isso aí, pelo amor de Deus, isso aí, sei lá, deixa eu ver, o mal, entende? O problema não é esse. O problema é que pode acontecer, de a prova trabalhar, por exemplo, com indivíduos 2N mais 1, 2N menos 1, 2N mais 2, 2N menos 2, por exemplo. Pode, nada impede. Ora, Magrão, se tu aplicar Bhaskara, tu vai ver que se 2N é 46, 2N mais 1 é 47. Se tu aplica Bhaskara, ou a regra da mão esquerda, também chega isso. Bom, 2N mais 1 é 47. 2N menos 1, aplica a mesma fórmula, dá 45. 2N mais 2 dá 48. Isto. Derivou? Derivou fez por um abaixamento de ordem, matrizes. E 2N menos 2 dá, se 2N é 46, dá 44. Bom, Magrão, veja bem. Olhe para o quadro e me diga o que vocês estão vendo pelo conhecimento de colégio. Bom, primeira coisa, o que vocês estão olhando no quadro são alterações, todas elas são alterações numéricas, todas elas são alterações numéricas de cromossomos nessas pessoas. Magrão, eu estou trabalhando com a espécie humana, tá? Eu estou trabalhando com a espécie humana. Eu vou fazer pegadinhas aqui, hein? Olha bem, na espécie humana, 2N é 46. Não quer dizer que qualquer bicho é assim. Na espécie humana, 2N é 46. Na espécie humana, 2N mais 1 é 47 e assim por diante. Tudo isso aqui, na espécie humana, representa alterações numéricas no número de cromossomos e a gente chama de mutações ou aberrações, cromossômicas numéricas. Professor, fala, Magrão. O que isso está fazendo? Eu estou te mostrando alguns mutantes humanos. Bota aí, Gristinho. Eu estou te mostrando alguns mutantes humanos. Todos eles são mutantes. Quando eu falo em mutante, não pense, né? Não. Quando eu falo em mutante, não quer dizer que o cara é um monstro. Mutante, porque a ideia de mutante, né, o cara tem aberração, né? Nada a ver. Mutante quer dizer, por exemplo, um cara que tem 47. Por exemplo. Professor, esse mutante cromossômico numérico aí, por exemplo,
Ô senhor, essas mutações que o senhor botou no quadro, todas elas, sem exceções, como é que se chama genericamente essas mutações? Chamam-se essas mutações de aneuploidias. What? Aneuploidias. Mas eu já vi isso no Day My Life. Eu já vi isso, professor. Eu sei que tu já viste isso, foi em prova. O que é uma aneuploidia, vestibulando? A aneuploidia é a alteração numérica de cromossomos em alguém. Para mais ou para menos? Pelo que eu estou entendendo, pode ser para mais ou para menos. Um a mais, um a menos. Pelo que eu estou vendo, pode ser um ou mais a mais, um ou mais a menos. Oh, meu Deus. A aneuploidia é quando o sujeito tem, além do número normal, cromossomos a mais ou a menos, mas nunca conjunto inteiro de N. Ai. Magrão, vamos fazer um raciocínio aqui, ó. Se na nossa espécie 2N é 46, na nossa espécie N é 23. Ora, Magrão, se eu disser para ti que uma aneuploidia é uma alteração no número de cromossomos normal, para mais ou para menos, mas nunca conjuntos inteiros de N, quem tu está entendendo com isso? Isso aqui é uma aneuploidia? Sim ou não? Não, porque aqui está havendo uma variação de N a mais. Para ser aneuploidia não pode ser N. Tem que ser qualquer número não inteiro de N. Entendi. Ai, meu Deus. Magrão, quanto é que é N? Na nossa espécie, 23. Se tu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a mais, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a menos, é aneuploidia. E vou dizer uma coisa para ti agora, querido. Tu pode isso na tua cabeça. Nunca, never, jamais, it's impossible, nein, no, não. No mundo inteiro, existem mutações humanas daquele tipo lá, onde o sujeito ganha, ou o sujeito perde N cromossomos inteiros. Existe na espécie humana mutações onde o cara ganha 1, 2, 3, 4, perde 1, 2, mas não N inteiro. Professor, vamos dar nome para elas, professor? Vamos. Bom, antes de dar nome para elas, procure no teu livro e destaque essas duas aqui. Destaque esta e destaque esta. Por que essas duas aneuploidias aí, professor? Porque são as mais comuns de acontecerem na espécie humana. As duas. Esta aqui, ó, 2N mais 1, seja na espécie humana ou não, chama-se essa aneuploidia de trissomia. De hoje em diante, meus amigos, sempre que tu trabalhares com trissomia numa prova, tu estás trabalhando com alguém que não é normal. O que é um indivíduo trissômico? O que é um trissômico? Indivíduo trissômico, pelo que eu estou vendo no quadro e pelo que eu estou ouvindo, indivíduo trissômico é um cara que tem um cromossomo a mais além do normal de sua espécie, que é os 2N. Perfeito. Todo trissômico é mutante? Todo trissômico é mutante. Que tipo de mutação o trissômico tem? Aneuploidia. Sensacional. E os caras que são 2N menos 1, professor? Os 2N menos 1 são chamados de monossomia. O que é um indivíduo com monossomia? Indivíduo portador de monossomia é um indivíduo mutante. É um aneuploide mutante. Ô senhor, está claríssimo. Para mim está claro. Ô senhor, e o cara que tem mais 2, não é importante saber, mais 2 é tetrassomia. 2N menos 2, nulissomia. Provas
que exigem decoreba, bom, aí sim, aí tu tem que saber essa e essa. Provas que exigem decoreba de numerar uma coluna com a outra, aí tu tem que saber essas 4 aqui. Agora, não é o caso da Federal de Porto Alegre. A Federal de Porto Alegre exige que tu saiba pelo menos essas 2. Aliás, caiu ano passado essa aqui. Caiu ano passado essa aqui. E a resposta era isso aqui. Letra B, se não me engano. Professor, me dê exemplos de mutantes desse tipo aí. Então vamos aqui, ó. Eu vou te mostrar mutantes 2N mais 1. Mutantes 2N mais 1. Isto é, mutantes com 47 cromossomos da espécie humana. Tem uma penca. Tem um monte. É a mutação mais comum de acontecer, são os caras 2N mais 1. As chamadas síndromes. Professor, eu sempre tive curiosidade de saber o que quer dizer síndrome. Síndrome é um conjunto de características atípicas que alguém exibe, que não é o normal de sua espécie. Eu fui o médico disse que eu tenho a síndrome de Marfan. Já ouviu falar, não? Onde? Síndrome de Marfan. Não vou responder porque a revisão é só dia 16, 17. Né? Não vou responder. Magrão, onde é que tu ouviu falar em síndrome de Marfan? Não me lembro. Foi em genética. Sim, mas onde? Ai meu Deus, era perto tudo da cor da pele. Olha meu caderno na página esquerda. Perto da margem onde eu passei a borracha e rasgou. Foi assim, eu era assim, eu memorizava até a posição do caderno. Onde é que tu ouviu falar em síndrome de Marfan? Não lembra? Quem é que lembra onde é que eu ouvi falar em síndrome de Marfan? Quem sabe eu te dou uma dica. A síndrome de Marfan, o cara tem aracnodactilia, defeitos visuais e de coração por causa de um par de genes. Agora adiantou dizer isso ou não? Onde é que tu ouviu falar em síndrome de Marfan? Pleiotropia. Oh, vamos estudar, criatura. Nem entrou em novembro ainda. Eu tenho esperança que o Lula vai acabar com o vestibular. Ai, meu Deus. Mas eu queria dizer isso. E que experimente. Magrão, o que é síndrome? Então tá, síndrome são um conjunto de características. Ô, senhor, me bota o nome da síndrome. Ô, senhor, calma, para. Olha aqui, ó. Todas essas síndromes que eu vou colocar aqui no quadro são mutações do tipo aneuploidias por trissomias. Então vamos lá. Klinefelter. Ô senhor, é Klinefelter ou Klinefelter? Tanto faz. Eu acho mais chique Klinefelter. Síndrome de Down. Ô senhor, só um pouquinho. Síndrome do triplo X. Síndrome do duplo Y. São as que estão no livro de vocês, tá? Magrão, Klinefelter, Down, triplo X, duplo Y são exemplos de 2N mais 1. Agora, professor, me dê exemplos de 2N menos 1. Queres 2N menos 1? Sim, eu quero indivíduos que sejam 2N menos 1 igual a 45 na espécie humana. Isto é, eu quero aneuploides por monossomia. Eu não sei se é impressão minha ou estou mais claro impossível essa minha aula. É impressão sua. Não é não. Exemplo de monossomia humana. Síndrome que cai na prova de Turner. Foi aquela na URGS. Acho que na URGS não vai cair esse ano. Acho que na URGS não vai cair Turner na questão de prova, tá? Acho, porque caiu recentemente, tem outras para eles falarem. Então, só pelo que eu expus até agora, só pelo que está no quadro,
Me vomite o que tu sabe de Klinefelter. Klinefelter é um mutante, certo? Que tipo de mutante ele é? Numérico, certo? Por quê? Porque ele tem alteração numérica. Para mais ou para menos? Para mais. Quantos? Um cromossomo a mais. Então o que ele é? Um aneuploide. Tá? O que ele é? Um trissômico. Tá? Tudo bem. Mas o que ele é? Como é que ele é geneticamente? Se representa um Klinefelter assim, professor, ó. 2A XXY, por exemplo. Esse é o Klinefelter tradicional. Esse é o Klinefelter conhecidíssimo de vestibular. Olhem e tirem conclusões de prova sobre ele. Primeiro, cromossomicamente ele é normal? Não. Para o número de autossomos ele é normal? Sim ou não? Sim. Para o número de autossomos ele tem um número normal, que é 2A44. Onde está o problema dele? Aqui, ó. Ele tem um X a mais que recebeu ou do pai ou da mãe. Não dá para saber se ele recebeu do pai e da mãe, pelo menos por aí não dá. Podemos investigar. Nós vamos vencer isso, com certeza. Professor, Klinefelter é um homem? Sim, claro, olha o Y aqui, ó. Klinefelter é um homem. Mas um homem com 2x, sim, um homem com 2x. Existe? Não, Pedro Bola. É só em literatura. Claro que existe, aqui em Caxias deve ter um monte. Sim, mas como é que eu vou saber se tem? Ué, passa na rua e olha. Vê, olha lá, aquele é o Klinefelter. Sim, mas como é que eu vou saber? Não vai estar escrito nele, 2A, XXY. Eu sei que não, né, Catura? Mas pelas características fenotípicas dele, tu reconhece. O senhor não quer me enganar, que eu vou ter que saber como é que ele é, porque pode cair na prova? Claro. Eles podem descrever um Klinefelter, sem dizer que é um Klinefelter, sem botar isso aqui, sem dizer isso aqui, só pela aparência fenotípica dele. Pode acontecer. Professor, da parte genética de um Klinefelter, o que o senhor acha que eu devo saber? Como ele é representado? O que ele tem a mais que o normal? O que ele é? Quantos cromossomos ele tem no total? Desses quantos são autossomos e desses quantos são sexuais? Isso é o que eles podem perguntar da parte genética. E a parte fenotípica, clínica. Uma mãe leva seu filho de 14 anos ao médico desconfiado que tem alguma coisa errada com aquela criança. Por exemplo, é um menino com 2,20 metros. Comprido. Klinefelter, magrão. São homens de estatura elevada. Tem um retângulo aí no teu livro para te botar algumas características de Klinefelter. Espero que vocês espertamente já colocaram todas as características genéticas dele aí, né? Era para botar? Não. Era para colar a figurinha do Aldo Amaré nesse retângulo aí. Mas quer fazer o favor de botar as características do Klinefelter? Isto, pelo menos? São homens de estatura elevada. Passam frouxo dos 2 metros. Tudo que eu disser aqui, ó, é em média, tá? São homens que já nascem com 1,80. Mentira, é brincadeira. Só para dar uma ideia de tamanho. São homens de estatura elevada. Dificilmente vai ver o Klinefelter baixinho. Não quer dizer que todo homem de estatura elevada é Klinefelter também, né, querido? Tem que ver as suas características. Se fechar todas essas que eu dei, é estatura elevada e corpo delgado. Corpo delgado quer dizer magro. Comprido e fino no popular. Conhecido também como pau de vira-tripa. Quando uma menina namora um cara que é comprido e magro, a mãe diz aos domingos: aquele pau de vira-tripa vem pro almoço. Pau de vira-tripa, sabe o que, né? Sabe o que? Eu já sei essa expressão. Quando a gente mata porco, a gente cozinha as vísceras. E aí, como o cheiro é muito forte, esse panelão, a gente não fica em cima, mexendo com colher. Ninguém aguenta o fedor. Então a gente faz uns pau grandes, comprido e fino, e mexe de longe. Por isso que é pau de vira-tripa. Carvalho também é cultura. Magrão, então, comprido e fino. Eles têm braços alongados. Mas o meu também tem uma pessoa.
Não, mas alongado não é assim. Alongado é assim, ó. Braço da pessoa normal. A ponta do dedo dá no meio da coxa. Depois faça um teste no recreio. Tá? Se tu fizeres assim, ó. Guri, se tu fizeres assim, e a ponta do dedo encostar no joelho, sem curvar o corpo, não vai faltar o joelho fora. E encosta, mas daí tu curvou o corpo. Se tu fizer assim, ó, desconfia que tem alguma coisa errada. Se a tua mão, se a ponta do dedo encostar no joelho, não é normal. Então, braços alongados. Bota assim que parede pra você ver, né? Ponta do dedo encosta no joelho. São homens que têm como característica peito. São homens que desenvolvem mamas, seios, tite. É homem com peito, mas não é saliência. É peito, magrão. É peito de encher sutiã. Tá? Muito mais do que muita guria por aí. É peitão, criatura. Olha aqui, ó. 2 Kaiser, uma luz negra, vai. Ah, vai. Olha aqui, ó. Olha a senha, olha a senha. Ginecomastia. Uma mãe leva o seu filho de 14 anos ao médico e o médico constata que apresenta ginecomastia. É um menino de estatura elevada, braços alongados, corpo delgado. Tá fechando todas, mamãe. Ginecomastia, peito. Tá? Enche a mão. O que mais, professor? Eles têm poucas características sexuais masculinas. Poucos pelos no corpo. Kleinfeld não tem barba. Poucos pelos embaixo do braço, poucos pelos no peito, poucos pelos pubianos. Ele tem assim uns 4, 5 petelinhos espalhados. Tá? Mas é, criatura. Tá? O senhor falou o quê? Petelho? O senhor está na sala de aula. O Faustão fala domingo de tarde. O que eu não posso falar? E fala pro Brasil inteiro. Eu falo, eu não falo. Tem. O Faustão fala. Poucos, assim, uma meia dúzia, 4 ou 5 espalhados. Eles têm pênis pequeno. Qual é o número, mais ou menos? Tênis. Não é tênis, é pênis pequeno. Um chiquinho assim, ó, tá? Pênis pequeno. Tá, mas assim, ó, dá uma referência do tamanho, mas vai só pra ter uma tirar uma dúvida. Bota assim uma referência em paredes. Anjinho de igreja barroca. Ah, tô fora. Sabe aqueles anjinhos de igreja? E as coisinhas assim de chafariz de praça. É tiquinho mesmo. Tá, bota aí. Anjinho de igreja barroca. Claro que não vai cair, né? Só uma referência. Esses homens não produzem espermatozoides. Não podem ter filhos. São estéreis. Chama-se isso de azoospermia. Azoospermia quer dizer cara que não produz espermatozoide. Atenção, guri. O dia que tu fores ao médico fazer um espermograma, porque faz 12 anos que tu tá casado e tenta filho e tu não consegue ter filho. A tua mulher já virava ela do avesso e não achava nada de anormal nela. Desconfia que o problema está em ti. Vai no médico, pega, faz o espermograma. E se, magrão, no espermograma tiver escrito uma única palavra, azoospermia, quer dizer que tu não produz espermatozoide. Tu tem potência sexual, tu ejacula, tu faz tudo que um homem normal faz, só não tem espermatozoide. O cara que faz vasectomia, se ele fizer um exame depois do espermograma, dá 0 espermatozoides no esperma dele. O resultado é aquilo lá. O cara que faz vasectomia, magrão, quando faz um espermograma, tem que dar aquilo lá como resultado depois. Se der espermatozoides, foi feito mal a vasectomia. Certo. Comprido, firme, tiquinho, não pode ter filho, peito, pouco pelo. Nossa Senhora. Os senhores são débeis mentais, podem ter ou não problemas mentais, tá? Podem ter ou não problemas mentais. Esse aí é o Kleinfelter para o vestibular, se é que ele vai aparecer lá no dia. Certo. Diga, meu F, o Kleinfelter é um anômalo sexual?
ou não? Porque sim. Porque não é normal para o número de cromossomos sexuais. Ele tem 3, tinha que ter 2, então ele tem uma anomalia sexual. A anomalia sexual não é pênis com 40 centímetros. Meu namorado tem uma anomalia sexual. O que ele tem? Tem 40 centímetros de pênis. Onde é que ele está? Internado nessa casa. Fazer transfusão. O magrão, olha aqui, ó. Anomalia. Você puxa tudo aquilo ali, segunda transfusão. Anomalia sexual, criatura, quer dizer o cara tem o número alterado de cromossomos sexuais. E 40 centímetros também não existe, tá? O que tinha morreu. Sério mesmo, queria, sério mesmo. O Long Dong. Era o cara que fazia filme pornô. Alguém chegou a conhecer, não? Não, filme pornô, né? Como curiosidade. Era uma pessoa morena, um negão, que tinha um peito que encostava o cara no joelho. Mas não era montagem, o cara era anormal mesmo, cara. Era uma aberração. Imagina, não conseguia ficar com ele ereto, porque é muito sangue que vai ali, né? Olha aqui. Deus dá tanto para outro, pouco para outro. Síndrome de Down. Vamos falar nos Down. Ô senhor, pode cair Down na minha prova. Torça para não cair, que até tu convencer ele a sair de cima vai levar uns 15 minutos. Ô senhor, os Down. O que tem os Down? Os Down. Ô senhor, ai, mas não fala, eu fico me chamando. Ô senhor, é mais fácil achar Down aí na rua do que Kleinfeld. Bem mais fácil. O que... Bom, antes disso, como é que as crianças que são Down, como é que elas são? Ô senhor, assim, ó, qual é o fator delas? O fator o quê? São Down. Sim, são Down, qual é o fator? 15, 10, 32? Não, as crianças que são Down são chamadas também na prova de quê? São chamadas de quê? Pode ser Júlio, Pedro, não, Magrão. Portadores de mongolismo ou portadores de trissomia do 21. Não pode ser do 14? Já tirou 14? Sim, pode ser 14 ou 21. Isso aí varia, pode escolher. O que você está falando, senhor? Down é 21. Eu prefiro 14. Mas não é telefone, esse troço de número, telefone. Mongolismo. Ô senhor, os Down. Ô senhor, eu posso chamar de mongoloides? Pode, mas não é legal. A URGS chamou na questão de mongoloides. Indivíduos mongoloides. Vai ver um aí na rua, né? Mongoloide! Tudo melhor chamar assim, ó. Criança Down. Trissômico do 21. Portador de mongolismo. Aneuploide mutante. Não vai fazer isso, como é que é? Ô senhor, a minha avó disse que conhece um Down mongolzinho. Tem Down mongol, tem Down brasileiro, tem Down americano, Down canadense. Tem Down no mundo inteiro, todas as raças. Mas os Down não são mongóis? Tem Down que nasceu na Mongólia, assim. Isso é para te dizer, para te nunca chamar o Down de mongol. A não ser que seja um Down que tenha nascido na Mongólia. Tá, porque eles são um Down de mongol. Mas não é para chamar de mongol. Tu pode chamar de portador de mongolismo. Porque as características faciais lembram o povo mongol, a raça oriental. Quer dizer que tem Down brasileiro? Claro. Não só mongol, não. Meu Deus, vou até explicar isso em casa. Como é que se representa um Down? Pode ser assim, se for menina. Ou assim, se for menino. Ou, se tu preferir, pode representar assim. 45A, XX se for menina, ou XY se for menino. Só que tem um cuidado a ser observado.
Estas representações que estão aqui no quadro não necessariamente identificam na prova uma criança Down. Ter 45 autossomos, isto é, os 2A mais 1, não quer dizer que é Down. Não quer dizer. Será Down se esse 1 a mais aqui for o cromossomo número 21. E cromossomo número 21 é um autossomo. Não se esqueçam que autossomos, magrão, são os 22 primeiros pares. Sexuais é o último par, totalizando 23. Até o número 22 é autossomo. Qual é o cromossomo a mais que o Down tem? O 21, tá? Professor, tá, mas se fosse o 13, aí seria outra síndrome, síndrome de Pacal. Se fosse o 5, aí seria cri do chá, miado do gato. Se fosse o 18, Eduardo, aí você vê o filme. Não, aquele é outro, tá? Então, dependendo do cromossomo alterado, troca a síndrome. No vestibular, cai a síndrome de Down, que é o 21. Olhem para o Down e me digam, ele é uma criança portadora de anomalia sexual? Sexualmente, o Down é uma menina normal e um menino normal. O que o Down não é normal é para o número de autossomos. Por isso, a síndrome de Down, ela é uma anomalia autossômica e não sexual. Enquanto que a síndrome de Klinefelter é uma anomalia sexual. Anomalia sexual. Agora, Magrão, diga-me o que um Down tem em comum a um Klinefelter. Sem decorar. Ambos são aneuploides. Sim. Ambos são portadores de uma aneuploidia do tipo trissomia. Sim. Ambos têm 47 cromossomos. Sim. E para por aí. E para por aí. Como é que são as crianças Down? Fenotipicamente, vamos lá. Aí, Magrão, vocês têm condições de fechar os olhos e ver um Down na tua frente. Porque Down tá cheio por aí. Tá? O que eu vou dizer é o que a média tem. E eu não vou dizer tudo, vou dizer as coisas que tu tem que saber para a prova. Por exemplo, sexo menino ou menina. O Down pode ser menino ou o Down pode ser menina. Tá? Não é uma anomalia que afeta o número de cromossomos sexuais. O que mais? Estatura. Tenta imaginar um Down na tua frente. Estatura como é que é? Baixa. Estatura baixa. Geralmente os Down têm estatura baixa. O que mais? Corpo deles é magrinho, é gordinho, como é que é? Tendências à adiposidade. O que quer dizer isso? Serem gordinhos flácidos. Não é aquele gordinho durinho. É aquela gordura mórbida, sabe? Assim, bem molengão, gelecão. Tá? Tendência à adiposidade. Serem gordinhos. Tá legal assim. Eu puxo e vocês me dizem como é que vocês imaginam o Down, para ver se vocês estão no caminho. Então, estatura baixa, corpo gordinho, cabeça. Cabeça. Grande. Pequena. Desproporcional em relação ao corpo. Sim, é desproporcional. Geralmente a cabeça é pequena. Geralmente a cabeça é pequena, desproporcional. Estou falando em média. Olhos. Olhos. Quem? Eu sei. Quantos? 2. Tá, como é que são os olhos dele? Ah, são assim, puxadinho. Lembra assim o povo oriental, são assim, os olhos vêm assim, ó. Certo? Mas como é que eles se vê na prova? Olho puxadinho? Não, né? Na prova, Magrão, tem uma senha para identificar Down. Uma delas é prega epicântica. Os olhos deles têm pregas que repuxam os olhos e deixam os olhos amendoados, como se fossem polvo oriental. Uns mais, outros menos. Chama-se prega epicântica, tá? Isso é uma senha que eu estou te dando. Indivíduo portador de
prega epicântica, marca Down, você nem vê o resto. Kleinfeld também tem isso, os outros não tem, tá? Eles levam a raça oriental. O que mais? Povo oriental, não é raça. O que mais? Dentição deles, como é que é? Irregular. Os dentes são tudo tortinho. Só estou te dando as que eu já vi em várias provas pelo Brasil afora, tá? Dentição irregular. Os dentes são tudo tortos. O que mais? Olhos. Ainda os olhos. Geralmente tem estrabismo. São vesguinhos. Geralmente portadores de estrabismo. O que mais? Língua. Grande e volumosa. Língua grande e volumosa. Linguão. Por isso que eles estão sempre de boca aberta. Com a língua para fora. Se tu olhar o Down, ele tem sempre assim, ó. É que é grande a língua deles, é grossa. E mais, a língua deles, outro chavão, ó, língua fissurada. Língua fissurada. Isso é, a língua deles tem uma fissura no centro, rachada no meio, o povo diz. A língua deles é aberta no meio. Língua fissurada. Já viram isso ou não? O dia que tu tiver a oportunidade de uma criança Down, ela vai estar com a língua de fora, geralmente, tá? Assim, ó. Não vai fazer escândalo, né, criança? Mas procure disfarçar e olhar a língua dele aqui assim, ó. Ele tem a língua aberta. Não vai chegar assim, ó. Ah, meu nome é Mandiel! Aí quando é que pirulito assim, aí vai fazer assim, ó. E aí tu... na língua dele. Síndrome de Down são crianças de estatura baixa. Vamos lá, rápido. Crianças que têm a síndrome de Down, estaturas baixas, tendência à obesidade, dicção irregular, geralmente estrábicos, cabeça pequena, prega epicântica, língua grande e volumosa, fissura no centro da língua, sim ou não? Pescoço alado, eu nunca vi, porque dá o voar. Não, criatura. Pescoço alado não quer dizer que voa. Mas pescoço alado não são asas no pescoço? Não. É assim, eu já explico. Rápido, criatura. Pescoço alado. Professor, sempre que descreverem para mim uma pessoa de pescoço alado é Down? Não. Repito. Se tu começares a ler o teste falando que o indivíduo tem pescoço alado, continua lendo. Tá? Pescoço alado é assim, ó. Ele tem, os Down costumam ter, uns mais salientes, outros menos, nas laterais do pescoço, uma prega, uma espécie de uma membrana que liga o pescoço com o ombro. Parece aqueles lutadores de boxe, sabe? Tem porrada sempre que emenda, mas eles parecem que não tem pescoço. É uma aba lateral aqui. Já viram isso ou não? Isso é pescoço alado. O que mais que os Down tem? A média estimativa de vida deles gira em torno de 21 anos. Por quê? Por que os Down morrem cedo? Porque eles têm língua fissurada? Porque o olho deles é repuxado? Não. O que faz eles morrerem cedo? Problemas de coração. Eles têm má formação do coração. Problemas de coração sérios, Magão. Que às vezes morrem até antes. Se você tem na família casos de síndrome de Down, tá? Você pode se preparar. Não quer dizer que ele vai morrer com 21 anos. Não vai lá o estar com 20 anos e vai fazer 21. A semana que vem tu já avisar os pais. Ó, entendeu? Semana que vem já é. Uns passam disso frouxo. Sabe como é que é aluno exagerado? Então, problemas de coração. O que mais, professor? Eles têm um problema, um atraso mental, um retardamento mental. Tá? Eles têm um retardamento mental. Eles não são débeis mentais. Não tirem os Down por débil mental, porque eles estão longe disso. Pelo contrário, são espertos. Eles têm uma sensibilidade aguçada. Quando tu pensa que tu está indo, ele já veio, voltou e foi de novo. São espertíssimos, mas eles têm um atraso. Tá? Os meninos Down costumam ser estéreis. As meninas Down, férteis. A chance de uma menina Down vir a ter uma criança normal é de 50%.
Eu até não ia para isso aí. Se tu ouvir falar assim na capa do pioneiro, tarado invade a PAI de Caxias, estupra várias meninas com a síndrome de Down, 2 delas estão grávidas do estupro. É possível, porque elas são férteis. Agora se tu ouvir falar assim na capa do pioneiro, menino portador da síndrome de Down invade escola, estupra as gurias, engravidou 6. Não estava sozinho. Ele pode ter estuprado, mas que os filhos não são. Tá? Eles são estéreis. O meu amigo perguntou se eu já vi Down negro. Já. Porto Alegre, eu conheço lá uns 2 ou 3 negros. É difícil. Eu aconselho sempre na bolsa ter uma máquina fotográfica. Se um dia tu vê um Down negro, chama ele assim, ó, tira uma foto comigo. E ele pede pra ele bater a foto, porque essa foto do Magrão é uma foto rara. Tu abraçado numa criança Down negra. Mas existe, mas é difícil de ver, assim como enterro de anão. Existe, mas é difícil de ver. Alguém já viu Down negro aqui? Ninguém. Alguém já viu enterro de anão? Ninguém, mas existe. Mas não também morre. Professor, mas assim, ó, por que que eu não tenho? É difícil ver um Down negro. Não há nada na literatura que diga o porquê que é difícil. Já perguntei para médicos doutores em genética. Não tem expressão. A única coisa que muitos dizem é que a raça negra é uma raça muito forte. A raça negra, é verdade. A raça negra, Magrão, é uma raça resistente para danar. É bicho resistente, Magrão é a raça negra. Dificilmente, Magrão, claro que ficam doentes essas coisas, né? Mas são resistentíssimos. Tá? Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa interessante de Down. Ah, claro! As mãos do Down. Putz, eu esqueci o troço que é chavão de prova. Mãos pequenas e largas. Esse tem a mãozinha pequena e larga, tá? Com uma única prega transversal na palma. Isto é uma senha de Down. É uma senha para a prova. Mãos pequenas e largas com única prega transversal. Chama-se isso de prega simiesca, porque é uma característica de símios, macacos. Os Down não têm essas pregas todas que nós temos na mão. Eles fazem isso, só tem uma. Se um dia tu tiver a oportunidade de trabalhar com uma pessoa Down, e olha aqui, as crianças Down, Magrão, são descobertas que são Down desde o início, desde o útero da mãe ainda, tu já prepara para trabalhar essa criança. Como é que você vê que a criança é Down dentro do útero? Magrão, nunca ouviu falar em amniocentese? Um exame que eles recolhem o líquido amniótico e pegam células da criança e fazem o cariótipo, e aí eles dizem, se a criança tem 3,21, é porque é Down. Aí eles já dizem para o pai, ó, a criança vai ser Down. Então vamos fazer vamos tratá-la como Down, não diferenciá-la, mas dar um tratamento adequado para que ela tenha uma vida normal. Hoje tem várias crianças Down trabalhando no comércio, nas indústrias. Não tem problema nenhum. Não é desgraça nenhuma ter um filho Down, pelo contrário, é uma bênção. Porque tu está resgatando alguma coisa com aquela criança. Ai, meu filho é Down! Não precisa fazer esse canto todo. Trate-o com amor. Dê a ele o que o Down merece. Pronto. Isso é uma bênção. Claro que ninguém quer ter, mas se tiver, receber sua bênção. Bom, vamos adiante. Mais alguma coisa de Down que eu me lembre? Mãos pequenas. Ah, dedos curtos e grossos. Isso é um chavão também. Nossa, tem quanta coisa, só cada cromossominha a mais. Vamos, dedos curtos e grossos. Essas são as principais características dos indivíduos portadores da síndrome de Down. Bom, agora, bem rapidinho eu vou comentar as outras 2 trissomias que eu tinha colocado no quadro. Que é esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui. O triplo X e o duplo Y. Primeira coisa, eu não consigo imaginar uma pessoa com 3X. Pode começar a imaginar. É uma mulher super fêmea. Nossa.
Não imagina. Não tem que imaginar nada. É a Mulher Maravilha que tem um cintão? Não. Magrão, aqui na sala pode ter uma. Como é que eu vou saber se a mulher tem 3x? Faz o cariótipo dela. Tira qualquer célula diploide do corpo dela e vê se essa célula é 2N ou é 2N mais 1. Se ela for 2N mais 1 e um X a mais, é uma mulher. Tá, assim, não dá pra olhar e ver? Não. Ela não tem características assim aparentes que dizem. São mulheres férteis, podem ter filho. Podem apresentar ou não desvios comportamentais. Mulheres férteis. O que é um desvio comportamental? Podem ser assim, ó, taradas. Pronto. Insaciáveis. Mulher, quero mais. O namorado, o marido, sei lá o que, o noivo já não aguenta mais e ela só quer pocotó, pocotó, pocotó. Magrão? São mulheres assim. Não, tu tá rindo, querida? Mas essas mulheres, elas podem cair na tua prova? Tomara. Não. Tomara, meu Deus. Se elas caírem numa questão de prova, como é que elas vêm? Tu tem que saber que elas têm aneuploidia. Tu tens que saber que a aneuploidia, que elas têm uma trissomia, que elas têm um X a mais, então elas têm uma anomalia sexual por X a mais, tá? Que pode ter vindo do pai ou da mãe. Nós vamos ver aqui um pouco isso aí. Quem é que isso aí, professor, senhor, quem é que origina esse síndromicos aí, hein? Quem é que origina esses caras tudo aí, hein? Pode ser o pai ou a mãe. Não vai saber. Tudo bem, mulher com 3x não tem tempo. Para o homem com 2Y. Como é que faz para fazer xixi? Não é cada Y um pênis. E não quer dizer que por ele ter 2Y, ele tem um pênis que vale por 2. Homens com 2Y não quer dizer que são homens que têm 2 pais. Cada pai mandou um Y. Eu já ouvi tudo isso. Homem que tem 2Y, então um pai tem um Y e o outro pai tem outro Y. Você não é gato? Tá? Tu já vai ver como é que pode ser esses caras. Primeira coisa, professor, eles são chamados de duplo Y. Isso existe. Ih, tá cheio aí. Pode ter aqui na aula alguém. O que eles têm assim de aparente que identifica? Nada que chama atenção, a não ser comportamento. Geralmente são homens dotados de ou uma timidez que tu não consegue imaginar, retraídos. Oi. Ou aqueles homens extremamente violentos, psicopatas. Quem que é? Bota pé nos pagos, já. É aquele cara que não quer saber, numa discussão já puxa a faca e já se degola o cara. É aquele cara que não quer saber, numa discussão já puxa a faca e já se degola o cara. Abre o cara, pega o coração. Sabe aqueles crimes bárbaros que tu ouve falar e vê às vezes? Tu não consegue imaginar que uma pessoa, um homem matou o pai e a mãe. Deu acesso ao corpo, matou o pai e a mãe. Cortou a cabeça dos dois, tirou os olhos do pai e da mãe, costurou a boca, colocou as cabeças num barranco, num açude de frente para a lua cheia. Num ritual macabro. E se ele fizesse isso, Deus daria a ele o poder de se tornar invisível. Só dá uma pegadinha, não só. Não, deixa eu ver esses troços. Isso não é invenção, isso é um caso famoso em São Borja. Há muitos anos, os pais de vocês, né, lembram do chamado caso Deusinho, que impressionou o mundo. Um cidadão fez isso que eu contei para vocês, porque ele tinha recebido uma mensagem de Deus. Se ele fizesse esse ritual com os pais, Deus daria o poder da invisibilidade a ele. Esse cara não era louco, ele era um portador de tudo isso, mais tarde foi confirmado. Tem um filme que anda rolando por aí que é Silêncio dos Inocentes.
Esse filme retrata um cara que é psicopata. Ele é violento. Ele tem que usar focinheira, senão ele morde, tira pedaço todo mundo. Viram esse filme ou não? Isso o Magrão não deixa claro no filme. Mas a interpretação que dá para nós, que conhecemos o assunto, é que esse cara é tudo isso. O estuprador do parque, lá o maníaco do Parque São Paulo que está preso agora, aquele cara é tudo isso. A imprensa não divulga, mas é. Os duplo Y nos Estados Unidos e países do primeiro mundo têm prisões especiais, como mostra no filme. É 2x2 a cadeia dele, a cela dele tem um vaso, a cama de butim dele, tá? Levanta, capa dele, tá? Como é que é servida a comida para esses caras que são violentíssimos? Então, eu acho que o guarda entra para botar a comida na frente dele. Não, é uma portinha que passa por baixo, assim, ó. E se cuidar para não botar o dedo, porque ele é capaz de morder o dedo. O filme deixa claro a violência, aquele cara que mordeu a cara do guarda, né? Eu vi só o primeiro. Comeu a orelha do cara, né? Em Porto Alegre, na década de 80, não sei se foi 80 ou início de 90, abalou Porto Alegre, você deve ter ouvido falar aqui. Aqui em Caxias tem um caso parecido também. Uma mulher aqui em Bento, ou Garibaldi, sei lá onde é que foi, ou Caxias, que abriram a mulher, tiraram todas as vísceras dela, deixaram a mulher louca por dentro. Foi aqui na Serra, eu dava aula no mutirão na época, eu me lembro, fiquei impressionado, não queria vir mais. Não é bobagem, né? Por que eu não queria ir para as vísceras? Se bem que tem partes que tem filo. Olha aqui, mas voltando pra cá. Coração lindo. Mas voltando pra cá. Porto Alegre, um cara matou o pai e a mãe com serra de cozinha, faca de cozinha. Essas de comer, almoçar. Degolou o pai e a mãe, abriu e tirou as vísceras e cozinhou. Nos Estados Unidos, tem aquele caso famoso, aquele viado lá, o bichão lá. Levava os gurizinhos lá para dentro do apartamento dele, transava com os gurizinhos, troca de dinheiro, matava os guris, recortava o guri todo. O cara tinha uma habilidade cirúrgica, né? Nem era médico. Recortava o guri em peças, embalava em sacos plásticos e botava no freezer. Viram isso aí na TV? Olha, alguns viram, né? São casos assim, bizarros. O cara que chumba, mata, e aí chumba o cara na parede, passa a massa corrida no cara, embute na parede. Isso aí também nos Estados Unidos, dá por lá nos Estados Unidos, acontece tudo, né? O cara matava as pessoas, abria buracos na parede, botava os cadáveres ali todo retalhado e fechava com tijolo, cimento, não. E as pessoas começavam a sentir um mau cheiro que exalava pelos poros da parede, porque aí abriu lá, estava os corpos, né? Tudo isso. Então o que cai desses caras na prova? Que eles têm a neoploidia. A neoploidia deles é por trissomia. E eles têm também uma anomalia sexual. Eu lembrei de uma coisa. Às vezes eles apresentam na puberdade o rosto muito coberto de cravos, espinhas. Sabe aqueles guris que tem o rosto coberto de espinha? Pelo amor de Deus, tu não vai chegar em casa, olhar pro teu irmão cheio de espinha, que tá na época dele ter, já olhar e dizer assim, mãe, vamos achar do quarto. Manda a cabeça de forno. Não, calma, quer dizer. Bom, vamos adiante. Pode, não duvida, pode. É melhor para você, pelo não. Agora, eu vou te mostrar um Turner. Esse você não precisa porque eu tenho todo o texto. Síndrome de Turner. Tem todo. Que mulher que canta só. Deus dá uma síndrome para essa pessoa, mas dá uma voz maravilhosa. Não é a Tina, tá? Tina Turner. Então é aquele dos desenhos, os Thundercats. Ele é Thundercats. Não é Thundercats. Ou só quem são os Turner? Os Turner são mulheres 2A X0, é uma maneira de representar, ou 44A X, ou, se quiser representar, 44A X0. 44 autossomos e mulheres que só têm um X. Pode mulher ter 3X? Pode. Pode mulher ter um X. Vai depender do quê? Depende da fome dela. Tem só um X. Pode ter 3X. Tem mulheres que até tem mais X.
Magrão, me dá as características genéticas do Turner. Ô senhor, é um Turner ou uma Turner? Um indivíduo Turner ou uma mulher Turner? É questão de sujeito oculto. Ela é uma pessoa que tem uma neoploidia. A neoploidia dela é por monossomia, porque os indivíduos Turner são 2N menos 1. Tá? Turner é 2N menos 1. Turner tem um total de 45. Turner tem uma anomalia sexual. Tá, eu queria ver assim. Primeiro, quem que precisa ser para ser Turner? Mulheres de estatura baixa. As baixinhas são Turner? Eu não disse isso. Eu disse que os Turners são baixinhos. Baixinha, bota aí, tira aí. Mulher de estatura baixa. O que mais, professor? Tendências à obesidade. São mulheres que são assim meio gordinhas. Paçoquinha. Turner tem pescoço alado. Ah, mas é down. Eu disse que nem sempre. Turner tem pescoço alado. Nossa. É mesmo, pescoço alado nem fica down. As orelhas de uma mulher Turner são implantadas um pouquinho abaixo do nível normal. Orelhas abaixo do nível normal. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? É esquisitinha. Baixinha, gordinha, pescoço alado, orelhas abaixo do nível normal. Tórax em barril. Isso é uma senha. Como é que é? Tórax em barril. Meu Deus do céu. Como é que é isso? Uns chamam popularmente também de peitinho de polvo. Arredondado do barril. Baixinha, pescoço alado, tórax arredondado em forma de um barril, orelhas abaixo do nível. Vai imaginando a figura. Pouco desenvolvimento dos tite. São mulheres que não desenvolvem mamas praticamente. Elas quase não têm peito, magrão. Elas não precisam usar sutiã. Elas não têm peito, é lisinho, tabuinha. Tá? Poucos tite, botem poucas mamas, Professor, é verdade que elas têm triste, vou falar. Os mamilos dela, chama atenção. Aqui tem um, aqui tem outro. Aqueles, tá? O delas é levemente afastado em direção às axilas. Eu não disse que os Turner têm mamilos nas axilas. Aluno é bicho triste, né? Eu aprendi no colégio que os Turner têm mamilos nas axilas. Não tem. É levemente afastado. Se bem que seria uma boa, né? Mamilo na axila, tu é capaz. Tu pode ir ao supermercado, empurrar carrinho e dar de mamar ao mesmo tempo. Não, exercício de validação. Turner, então, tem afastamento dos mamilos, tá? Anormal. Tá, mas assim mais ou menos, dá uma referência onde é que são os mamilos. Bota uma referência. 15 para as 3. Lembra? Passamos relógio, claro que não vai cair na prova, né? Como se apresentam os mamilos de um indivíduo Turner? Letra A, 11 e 20. Letra B, 20 e 10. Letra C, 17 e 50. Letra D, 15 para as 3. Letra E, 15 para as 4. Qual é a resposta? Letra D, 15 para as 3. Viu? Se eu não falo, ia errar. Vestibular em janeiro, horário de verão, letra E, 15 para as 4. Tem que aumentar uma hora. Tem que cuidar, a prova é em julho, letra D, 15 para as 3. Mas a prova em janeiro, 15 para as 4, horário de verão. O seu dita para nós aí. Não. Brincadeira. Ô senhor, que bexiga, tá? Vem essa mulher aí.
Calma, tem mais. Elas têm ovários atrofiados. Meu Deus. Ovários atrofiados. Elas nunca menstruam. Eu não vou tanto. Logo, são estéreis, que nem os Kleinfelter. A maldade já estava imaginando o casamento de um Kleinfelter com um Turner, no que ia dar. O povo é maldoso, não é? Misturar as características do pai e da mãe. A natureza, ela é sábia. Ela não deixa eles terem descendência. Nem Kleinfelter, nem Turner poderão ter filhos. IPA, alguém vai fazer? Ninguém vai fazer o IPA? Tubarão. Medicina, alguém vai fazer aqui? Festival de medicina? Vários. Então eu vou dar um presentinho para vocês aparecerem lá na faculdade de medicina. A Mariana não é presente, tem que saber, tá, Mariana? Na faculdade de medicina, quando o professor for dar síndromes para vocês, e disser assim, ó, hoje nós vou passar uns slides, eles usam muito slide para mostrar isso aí. Vou passar uns slides sobre a disgenesia gonadal. Tu levanta e diz assim, ó, eu não conheço os Turner, só vai mostrar os Turner, né? O que é que o professor vai dizer, o médico lá? Carvalho. Porque os Turner, Mariana, no IPA, disgenesia gonadal. Problemas de gônadas, ovários, por isso são estéreis. Gonadal. Os Kleinfelter, Magrão, se quiser botar também aí, ó, também são estéreis porque eles têm esse problema aí, ó. Disgenesia testicular. Gonadal testicular, tá? Kleinfelter também tem disgenesia testicular. Também são estéreis, Magrão. Ô, louco, meu! Sensacional, professor. Não há... Professor, as famílias são débeis mentais, com ou sem retardamento mental, tá? Com ou sem retardamento mental. São todos adultos aqui, né? Vou falar. A peixereca delas, a peixereca das pernas, parece que as peixerecas de guriazinha, assim, de 8, 9 anos de idade. Elas quase não têm lábios vaginais. Vocês lembram da peixereca quando ela era novinha, né? Não é a mesma que você tem hoje. Não trocaram nem ver. Não é isso, criatura. Não é a mesma, assim, a mesma forma. Ela não tem os lábios vaginais. Sabe o que é lábio vaginal, né? São dobras de pele com tecido adiposo dela. Quanto mais velho fica, maior fica os lábios. Quando era bem novinha, não. É só a abertura da vagina, os lábios ficam bem pequenininhos, né? Até assim, são mulheres que têm praticamente ao aspecto de vagina, assim, de vulva, de guriazinha de 8, 9 anos de idade. É pouca característica de mulher mesmo. Se o dia você tiver a oportunidade de ver em fotos, vão ver. Ah, bem assim, bem fetinhas. Pelo amor de Deus. Só, cansa para o senhor, faça. Meu pai. Ai, meu Deus, o que é isso? Meu pai comprou um caminhão. Ai, o que tem a ver com a matéria? Não, só queria comunicar isso. Estou feliz. Tá que nem o cara que chegou no restaurante, o cara que tem essa mania. Eles vocês não façam isso. Terminaram de espeto corrido, comer e tudo. Aí o garçom veio tirar os pratos, o cara, por favor, enrola isso aqui pro meu cachorrinho. Essas carnezinhas eu vou levar pro meu cachorrinho. Podemos dizer ou não? Aí as crianças do casal começaram, papai vai comprar um cachorro, papai vai comprar um cachorro. Vamos adiante. Quem contou? Eu não conto nunca mais piada em sala de professor. Os caras é brincadeira. Isso aqui é um homem ou uma mulher? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Como é que são os espermatozoides deles?
sabendo que os espermatozoides deles são produzidos por meiose, sabendo que a gametogênese desse homem magrão é por meiose, e sabendo que a meiose é reducional, como é que são os gametas desse homem? AX, AY, sim ou não? Sim. Esse homem é casado com essa mulher aqui. Como é que são os gametas dessa mulher? Já ensinei isso vocês, como é que são? AX, AX, sim ou não? Mas acontece que essa mulher não teve uma gametogênese normal. Os gametas dessa mulher não são normais. Não houve o quê? Pelo que tu está vendo ali. Não houve o quê? Não houve separação desses dois X. Os dois X, os dois A se separaram. Um A foi para cá, outro foi para cá. Agora os dois X foram juntos para o mesmo gameta. Sim ou não? Como é que se chama isso? Não disjunção cromossômica durante a meiose. Não houve disjunção, separação cromossômicas na meiose da mulher. A gametogênese atípica é dela. Vamos ver o que vai dar. Se casaram. Isso é só um exemplo que eu estou te dando, tá? Aqui está o homem com seus gametas, e aqui está a mulher com seus gametas. Veja, quando os gametas se unem, formam superfêmea, Turner, Klinefelter, e esse a gente chama de inviável. Não existe homem Y0. Não existe, tá? Y0 é inviável. Tá legal? Observe, magrão. Isto aqui eu estou usando como exemplo para dizer o quê? A maior causa, o que leva à formação das síndromes, das aneuploidias, como eu mostrei para vocês todos, é o quê? O que determina isso? Radiações? O cara caiu e deu um saco no canto da mesa? Magrão, o que é, Vitor? O cara está trocando a lâmpada e caiu de uma cadeira com as pernas para cima? O que levou à formação das síndromes? Resposta: a causa mais provável são gametogênese atípicas por erros de separação cromossômica, isto é, não disjunção durante a meiose. Vamos botar essa frase? A causa que leva, a causa mais comum que leva ao aparecimento de aneuploidias na espécie humana são erros durante a gametogênese dos pais. São erros durante a gametogênese dos pais. Vírgula, isto é, vírgula. São erros durante a gametogênese dos pais. Vírgula, isto é, vírgula. Ocorrência de não disjunção cromossômica. Ocorrência de não disjunção cromossômica durante a meiose. Sublinhe, não disjunção cromossômica durante a meiose. Aqui, por exemplo, ó, vamos botar exemplo. Pode usar esse quadrinho aqui, ó. Não separação dos dois X da mulher. Os gametas magrão são anômalos, tá? E olha o que deu. Não disjunção durante a meiose. Pode usar aquele ali como exemplo. Bem, meus amigos. O diabo não é tão feio como parece, diz o ditado. Ah? Ou diz o ditado: o fantasma sabe para quem aparece. Não aparece para qualquer um. É? O que
que é ou o que são fenômenos de euploidias? Bom, meus amigos, existe uma possibilidade que não é remota de não cair nenhum fenômeno de aneuploidia, que nós estudamos. Pode não cair nada. Quem sabe ao invés de aneuploidia, cai euploidia. Muito simples. Primeiro, não existem esses fenômenos na espécie humana. Não acontece isso na espécie humana. Acontece em animais, como insetos, vermes, e em vegetais, nós já até estudamos. Fenômenos de euploidia são fenômenos onde indivíduos apresentam variações cromossômicas, numéricas, variações cromossômicas numéricas diferente do anterior, porque essas variações, estas alterações cromossômicas numéricas são por perda ou acréscimo de genomas inteiros da espécie. Como é que é? São perdas ou acréscimos de N cromossomos inteiros, e N é genoma inteiro da espécie. Por exemplo, se a espécie normal é 2N, se apresentar uma variação de 3N, 3N é porque os 2N recebeu um N a mais da espécie. Te lembra onde é que nos vegetais nós encontramos isso aí? No endosperma secundário das angiospermas. Lembra disso ou não? Magrão, como é que se chama quando o cara tem 3 genomas da espécie? Triploide. Muita gente faz confusão de organismo trissômico com organismo triploide. Qual é a semelhança? Qual é a semelhança da palavra trissomia para a palavra triploidia? Qual é a semelhança, Magrão? Aqui, tri. A semelhança é que as duas são tri. A semelhança é que ambas representam indivíduos com alterações cromossômicas numéricas. Qual é a diferença? Ambos são indivíduos anômalos, mutantes numéricos. Qual é a diferença? Portadores de trissomia são portadores de aneuploidia. Por quê? Porque são caras 2N mais 1. Portadores de triploidia são portadores de euploidia. O que é euploidia? 2N mais N, por exemplo, igual a 3N. No meio do livro de vocês, no meio da página, tem isso aí. Olha ali, ó, caras 3N, 4N, 5N. Me dá um exemplo de aploidia nos insetos. O zangão da abelha. O zangão da abelha tem 2N cromossomos quando ele se forma? O cigoto de um zangão? Não, porque o zangão nasce de partenogênese. Ele não tem 2 genomas. O zangão, o cigoto do zangão, não tem 2 genomas, querido. Só tem um. Quem é que dá esse genoma para o cigoto? A abelha fêmea, rainha. Por quê? Porque o macho não participou da formação do zangão. Porque o zangão nasce de uma virgem, partenogênese. Então, Magrão, se eu disser assim para ti, ó, certa espécie de louva-a-Deus tem nas células da asa 40 cromossomos. Isso é uma questão da FUVEST. Certa espécie de louva-a-Deus tem na asa 40 cromossomos nas células. Qual o número de cromossomos presentes nas células da asa de um louva-a-Deus mutante por trissomia e um mutante por triploidia?
louva-a-Deus, que é mutante por trissomia, tem 41 cromossomos. Porque se o normal é 40, o que tem trissomia tem 41. E o que tem triploidia? 60. Então a resposta é 41 e 60. Frouxo! Frouxo! Vamos adiante. Dá tempo? Dá, né? Vou botar 3 minutos. Mas dá para introduzir, pelo menos. Não. Tu me presta uma célula da tua mucosa bucal? Eu avisei o senhor que ia bater. Só um pouquinho. Calma. Deixa eu só deixar aqui no quadro. Aí está a célula da mucosa bucal do meu amigo. Me presta uma tua, querida. Ela nem sabe o que eu estou pegando dela. Olha a questão da menina. Olhem para as duas. Essa é do menino. Essa é da menina. Parecidas as duas. Qual delas, pelos teus conhecimentos de colégio, tem no núcleo, junto à carioteca, uma mancha escura chamada de corpúsculo de Bach? Hã? Da feminina? Absoluta certeza? Isso aqui? Já deram isso para vocês ou chutaram? Quem deu? O Armando já falou em corpúsculo de Bach. Posso na aula que vem fazer uma prova só de corpúsculo de Bach? Sim ou não? Então tá. Então na aula que vem nós vamos falar em Bach. Tem homem Bach positivo? Pode um homem ter Bach? Sim. Meu irmão tem Bach, meu irmão desse tem Bach. O que teu irmão é? Barman? Pode um homem ter Bach? Pode mulher não ter Bach? Turner tem Bach? Ai, claro que não. Como é que Turner vai ter Bach? Você não alcança nem o balcão, essa baixinha.